bonito que ele é conhecido pelo que ele faz, né? Eu acho lindo isso. Uhum. Ele não é João. Ah, João é o cara filho de Isabel. Não, ele é João Batista. Ele é o cara que batizava as É, pessoas, que tinha uma função, que já estava agindo, né? Eu acho bonito isso porque ele podia ser João Profeta, João qualquer outra coisa, mas ele era João Batista. Batista. E falando nessa, até lembrei agora, falando nessa questão de profeta, ele também teve essa função. Ele é o último dos profetas. E ele é o profeta que mais se alegrou com essa atividade de ser profeta. Uhum. Porque enquanto você é profeta de alguma coisa que você acredita, fala a vida toda, morre, mas não vê aquilo acontecer, deve ser uma situação um pouco frustrante. João Batista não teve isso. João Batista profetizou e o que Uhum. ele profetizou surgiu aos olhos Aconteceu. dele. Exatamente. Ele Aconteceu, ele viu. viu acontecer. Isso Uhum. é, isso é muito bonito de ver, né? E a história de João Batista, ela é tão importante que se a gente for pensar assim, no sentido de ser a transição do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que o primeiro nascimento do Novo Testamento não é o de Jesus, é o de João É o de Batista. João? Uhum. Ele é o primeiro nascimento né, nascimento no Novo Testamento é o Uhum. dele. Então eu fico pensando, né, a alegria que ele teve e aí, vamos fantasiar um pouco, embarcar um pouco nessa loucura, né? Uhum. Imagina João Batista tava lá batizando as pessoas no Rio Jordão e ele vê a fila se formando e as pessoas sendo batizadas e lá no final ele vê Jesus, no meio da fila, batendo papo com o povo, chegando, e ele já devia começar a falar assim: ah lá, aquele lá é o meu menino lá, é o meu menino, agora, até que enfim. Imagina a alegria no coração dele, né? É, De eu acho que ele pensar, esperava isso, né? Ele sim, esperava muito. sim, Não Jesus que ali hora no que vai batismo, ser? mas ele esperava assim, olha, ele saiu, agora ele vai começar. Olha, agora eu saio aqui do tanque, né? Eu saio aqui do rio e ele vai entrar no meu lugar. Olha, olha, olha. Esse era a É, esperança. é simbólico, né? A transformação da água em vinho nas bodas e o Jesus ir se batizar é simbólico. É. Ele não precisava fazer nada disso. É simbólico, é dizer, eu estou aqui, o projeto está começando. Uhum. E Jesus ir se batizar é muito isso. É ele dizer, ah, não, agora eu preciso começar. E além de tudo, né, preciso dar o exemplo. Mas aí eu fico imaginando, chegou, né? Chegou lá junto com o João. João deve ter falado até que enfim, né? Tava demorando, né? Porque os dois já estavam ali na casa dos seus 30 anos quando isso aconteceu. Então a gente imagina que quantas coisas eles viveram juntos como primos antes disso, né? Sim. Quantas vezes Jesus deve ter ido, porque se Maria se preocupou em ir até a casa de Isabel quando Isabel engravidou, é porque ela não era uma parente qualquer também. Ela se preocupou porque era um parente muito importante para ela, Sim, era alguém que sim. ela tinha muito apreço. Então, se ela fez isso quando Isabel estava grávida, você imagine quantas vezes Maria levou de novo Jesus para a casa de Isabel, Sim. apresentou, os dois brincaram ali juntos. Então eles tiveram uma infância juntos ali, depois que eles voltaram do exílio, né? Depois que Uhum. Jesus voltou do Egito e João Batista voltou do deserto, eles tiveram um momento, uma vida junto. Então tinha uma intimidade entre os dois. Sim. Os dois conversavam não como só amigos conhecidos, né? É aquele primo querido que a Sim. gente... Porque a gente sempre pensa assim, né? Você já deve ter passado por isso na sua família. Tem parentes que às vezes são parentes distantes, mas a gente gosta tanto que fala, não, esse é meu primo. Na verdade, se for ver ali na árvore genealógica, ele nem é Nem teu é. primo. É primo de quinto grau lá de não sei da onde. Mas você gosta tanto dele que ele é teu primo. Uhum. Então você apresenta para todo mundo, esse aqui é meu primo, esse aqui é meu parente. E tem, infelizmente, a gente tem às vezes gente que é tão próxima que a gente não se dá tanto e fala, pois é, esse aí é meu tio. Não queria muito, mas é meu tio. Tô dando exemplo só, gente. Eu gosto muito dos meus tios são
é uma alegria para mim, mas né, a gente vê muito isso na nossa família. Então Jesus devia falar, não, aquilo lá é meu primo. Jesus na fila ali falando para as pessoas, não, eu acredito no que ele diz. Eu estou vindo aqui para avalizar a Uhum. mensagem de João Batista. Eu acho interessante a gente ver dessa forma, né? Não estou nem falando ainda do que aconteceu no batismo, vamos Sim, deixar sim. isso um pouquinho mais para frente. Mas Jesus ali na fila do batismo deve ter acontecido isso. Ele pensado Uhum. dessa forma e João pensado também. A gente falou bastante nos episódios de Natal, né, sobre a influência da família, né, de Jesus no seu caminho mesmo, né, nas suas pregações, né, naquilo como Jesus, né, falava. Eu acredito que ele deva ter se inspirado também, né, nas atitudes de João. Né? João devia ter aí 5 a 7 anos de diferença, né, de idade para Jesus, né? Então, sendo um pouco mais velho, é aquele irmão mais velho, né? Aquele primo mais velho que você fala, olha o que ele está fazendo, nossa, como ele consegue subir na árvore tão rápido assim, né? Quando a gente é criança. Então, eu acredito que a relação deles deva ter sido nesse sentido, né? Quantas vezes Maria não preparou, né, um pão, uma sopa para Jesus, e João Batista estava naquele dia na casa e comeu junto com a família ali. O contrário também, né? Isabel tendo feito isso, né, com João e com Jesus. Eu acredito que a relação deles tenha sido nesse sentido. E João, né, por ter sido, né, uma pessoa que se exilou, né, que era uma pessoa com muito simples, com roupas muito simples, né? Os evangelhos caracterizam, inclusive, ele nesse sentido, né? Usava roupas de pele de animais, comia mel silvestre, comia gafanhotos, né? Ou seja, essa caracterização também caracteriza o próprio Jesus, né? Porque Sim. Jesus deve ter sido, né, inspirado, né, para falar aos pobres, né, para falar, né, sempre dos pequeninos, para que a gente tenha compaixão aos pequeninos, porque ele vivia isso, né? Isso fazia parte do cotidiano da vida de Jesus, tanto pessoalmente quanto na figura do próprio João, né, seu primo. Por quê? Porque isso acontecia, ele vivia isso, né? Se ele vivia isso, ele vivia a opressão que os mais poderosos, mais ricos, né, faziam com o povo, né? Então, obviamente, João sofria o próprio Jesus de toda essa opressão. E João fazia eu acho bonita essa relação, porque João fazia parte da captação, né, e mandava as pessoas para Para Jesus. Jesus. E aí, Jesus dava cacetada no povo ainda. Porque Jesus olhava e falava assim, viu? Tá, vocês foram no deserto lá, vocês estavam procurando o quê? Alguém com roupas finas, né? Jesus fala isso. Você estava procurando o quê? Um palácio? Alguma riquezas? Não, era aquilo mesmo. É alguém com roupas surradas de saco ali e que tem a palavra e que faz parte do projeto. Eu acho interessante isso, que eles tinham muito essa relação de que nosso trabalho é complementar. João Batista vai, faz, mas ele não fala, viu? Vocês não estão aqui para ficar em cima de mim, né? Vocês Uhum. têm que ir atrás dele. E Jesus também fala assim, viu? O cara lá, ele ensinou muito mais do que você. Você não aprendeu o que ele tinha para te passar, né? Uhum. Talvez Jesus dissesse assim, talvez você tenha que ficar um pouquinho mais com João Batista antes de vir até mim, né? Aquela história do alimento sólido, né? Talvez Jesus, em muitos momentos, deve ter percebido que as pessoas ainda não estavam prontas, precisavam ficar mais com João Batista lá, aprendendo humildade, aprendendo a ser gente simples, para Uhum. daí ter um alimento mais sólido, porque como que você vai falar de reino de Deus, de salvação, de morte, de cruz, para uma pessoa que às vezes nem entendeu ainda que ela precisa se desapegar dos bens materiais, Uhum. que ela precisa servir para depois ela entender o valor da humildade, o valor do serviço, o valor do amor, o valor da caridade, né? Eu acho interessante isso, como Jesus
via que como se fosse o João Batista era o ensino médio e ele era o ensino superior, né? Superior. Uhum. Dentro da fé, né? Eu acho Uhum. interessante a gente olhar dessa forma. Que legal. Marquinho, João Batista é o cara que a gente tinha que ter escutado. É o cara que falou, e a gente precisava escutar para que a gente pudesse estar preparado para quando Jesus chegasse. Então, assim, a missão de João Batista, né, é uma missão muito difícil, né, apesar de ele conhecer o Jesus, né, quando ele confrontou, né, o Messias que todos esperavam, né, a partir das escrituras que ele tinha, né, a Torá, a partir dos escritos que ele participava com a família, que ele aprendeu a ler, que ele, né, começou a entender tudo isso, ele olhou Jesus Cristo e falou assim, tá, tudo bem, será que é você mesmo, né? Talvez essa dúvida ter pairado pela cabeça dele, mas ele falou assim, é você. E eu vou pregar você. Eu vou falar para todo mundo que é você. Eu vou acreditar nessa loucura. Eu vou embarcar nessa loucura aí porque eu acredito que é você, Jesus. E aí começou o trabalho, a missão dele, apesar de ele estar ali no deserto, mas o trabalho dele foi tão eloquente, todo mundo ficou sabendo, né, desse Jesus e o Messias que todos esperavam, né, à época, que chegou inclusive nos poderosos e depois o final dele é bem trágico, inclusive. Mas antes disso, ele pregava para todo mundo ouvir e ele falava para todo mundo: se arrependam, se arrependam. E o batismo ele é o ato, né, do batismo, né, você se molhar nas águas, né, isso é totalmente simbólico, né, mas essa simbologia ela é importante porque é uma virada de chave, né, eu sempre falo isso, né, é uma virada de chave. A partir do momento que as pessoas se batizavam, elas começavam a ter atitudes, né, por conta desse batismo. Então, se eu, porventura, tinha um vício em alguma coisa, a partir desse batismo de João, eu falava, não, a partir de agora eu não posso mais agir dessa forma, eu tenho que agir diferente, porque eu fui batizado, né? E eu fui batizado e daqui a pouco vai vir Jesus. Então, que a minha casa esteja limpa para receber esse Jesus. Então, essa esperança de João, né, com o seu batismo, né, ele passava isso para as demais pessoas que se batizavam e a partir daí elas tinham outras atitudes, melhores atitudes. Acho que talvez isso seja um ponto bem importante, né, para a gente frisar, porque nesse sentido, a gente tem que mudar a nossa atitude a partir da esperança de Jesus. Então, se eu tenho uma esperança de que Jesus vem, né, eu já sou batizado, né, a nossa religião católica batiza as crianças, né, e aí você fala assim, mas por que a gente batiza as crianças, né? Porque elas não têm pecado, né? Ou seja, eu não preciso ser limpo nas águas, mas quando a gente batiza as crianças, a gente dá a oportunidade de receber Jesus. Então, a simbologia do batismo nas crianças é que a gente possa dar a oportunidade de que Jesus e o Espírito, através do Espírito Santo, possa entrar nessa criança também, né? Mas independente disso, o batismo ele vem para que nos purifique e que a gente possa receber Jesus. Então a gente tem que ter essa convicção, eu já sou batizado, então eu tenho que estar apto e receber Jesus. Ah, mas eu tenho os meus pecados e... Gente, atitude. O batismo de João e depois o próprio batismo de Jesus não é garantia de que você não vai mais pecar, né? Mas é garantia de que você vai ter uma atitude diferente, né? E que você vai buscar o não pecar. Acho que isso é o mais importante, né? Que os pecados virão, eles virão sim, né? Eu sou falho, eu sou humano, eu não sou Jesus, né? Mas se eu quero receber Jesus, eu tenho que ter uma atitude, né? Que vá de encontro a esse batismo de arrependimento que João tanto pregava.